Gurizada, o negócio é o seguinte, chega a ser quase inacreditável, mas Douglas Costa, o maior investimento do Grêmio na temporada, queria uma festinha para celebrar o seu casamento justamente nesta semana, às vésperas do jogo mais importante do Grêmio nestes últimos anos, amanhã, quinta-feira, contra o Atlético Mineiro. Jogo que definirá a permanência do Grêmio na primeira ou na segunda divisão do futebol brasileiro no próximo ano, pois ele pediu aos dirigentes gremistas liberação na terça-feira para celebrar o seu casamento num luxuoso hotel do Rio de Janeiro. Ouviu como resposta uma negativa, mas este episódio grita e fala muito da conduta deste jogador e a gente vai abordar o tema agora aqui no meu canal. A informação foi publicada no blog do jornalista Anselmo Góes, no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, de que Douglas Costa teve vetado o seu pedido à direção do Grêmio para celebrar o seu casamento no luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Faria uma festinha com amigos, com direito a grandes shows, inclusive cantores, pagode, música sertaneja, na terça-feira, e ele voltaria para se concentrar na quarta-feira, visando o jogo contra o Atlético Mineiro. A direção do Grêmio, segundo o jornalista Anselmo Góes, rejeitou o pedido. Isto é o mínimo que a direção tem que fazer, mas este episódio, ele grita, ele berra, ele tem que realmente causar uma certa revolta. Porque que gremismo é este do Douglas Costa? É o gremismo de rede social, que já nem é mais, porque eu não acompanho os jogadores em suas redes sociais, respeito quem o faça, sei que os torcedores costumam acompanhar, costumam celebrar, ver a vida dos seus ídolos, muitos jornalistas também acompanham, eu até por uma questão de falta de tempo, e não é como eu pratico o meu jornalismo, ficar acompanhando rede social de jogador, mas respeito quem o faça e acho que há muitas pautas, inclusive, que possam ser tiradas dali. E aí eu recebo a informação de que o Douglas Costa teria tirado as fotos, teria arquivado as fotos dele jogando pelo Grêmio, com a camisa do Grêmio, teria tirado do seu perfil, do seu Instagram, que é jogador do Grêmio, só deixa lá o DC10, enfim, bota fotos dos seus familiares, da sua esposa, filhos, enfim. Ou seja, se desvinculou, pelo menos na rede social do Grêmio. O Douglas Costa ficou fora do jogo contra o Corinthians por uma expulsão absoluta, nem expulsão, terceiro cartão amarelo absolutamente bobo e desnecessário naquele jogo em que o Grêmio venceu o São Paulo semana passada na Arena. O Arthur, só para lembrar, queria que ele saísse pela linha de fundo, que era mais próxima de onde ele estava, ele foi substituído ali pelos 30 minutos do segundo tempo, e ele forçou para sair pelo meio do campo, o Arthur tentou segurá-lo, deu o amarelo, e ele ficou de fora do jogo contra o Corinthians. Agora, em tese, volta a ficar à disposição do técnico Wagner Mancini. E aí, ele gostaria, segundo o jornalista Anselmo Góes, de terça-feira participar da sua festinha. Eu lembro a vocês que, inicialmente, o Campeonato Brasileiro terminaria no final de semana, no domingo. Portanto, ele celebraria o seu casamento 2 dias depois. Até aí, tudo bem. Mas quando ele foi punido pelo terceiro cartão amarelo com o São Paulo, eu disse aqui e no nosso debate da Band TV, Os Donos da Bola, que eu não imaginei e continuo pensando assim, que ele não forçou o cartão amarelo. Não forçou para ficar de fora do jogo contra o Corinthians. O problema é que agora vem essa questão da festa. Será que nem o Douglas Costa acreditava que o Grêmio ao menos pudesse chegar vivo na última rodada? E, portanto, ele deixou a festa ainda assim marcada. Se o Grêmio já estivesse rebaixado, se o Grêmio perdesse para o Corinthians, por exemplo, talvez ele pedisse a liberação e a direção do Grêmio concordasse. O jogo contra o Atlético Mineiro não valeria mais nada. Pois mesmo com o jogo valendo, ele foi lá e fez o pedido. Tentou sair um pouco mais cedo de um treinamento na terça-feira para poder celebrar a festinha e voltaria na quarta, possivelmente à tarde, para a concentração. Ainda bem que a direção do Grêmio não permitiu, mas este é o mínimo a ser feito. Este episódio tem que entrar na pauta de avaliação do Douglas Costa neste ano do Grêmio. O maior salário do clube, na casa de R$800 mil, com gatilho pode chegar a R$1,5 milhão. Chega a ser uma afronta, chega a ser um deboche.
o Douglas Costa chegar para a direção do Grêmio e pedir folga na terça-feira, como informou o colunista do Globo, Anselmo Góes. Chega a ser um deboche, chega a ser uma afronta ao torcedor, aos colegas, aos seus companheiros, à comissão técnica, à instituição Grêmio, ele querer se liberar, ele tem cabeça para ir numa festinha para celebrar o seu casamento, com o Grêmio super ameaçado, ainda que eu acho que o Grêmio tem boas perspectivas de permanência na primeira divisão, mas está na matemática muito ameaçado, a loja inclusive não remete a isso, 99% das pessoas acham que o Grêmio será rebaixado nesta quinta-feira, ele ir lá e pedir a sua liberação. Ora, este episódio, ele é mais um exemplo que mostra como este vestiário do Grêmio é composto, não na sua totalidade, por jogadores impermeáveis, antiaderentes, que não se comovem com o momento do clube, insensíveis à ameaça do rebaixamento, muitos porque já são milionários, outros tantos porque já estão com passagem para ir embora do clube, outros porque aqui ficarão e não estão ligando se vai jogar a Série A ou a Série B. Não são todos jogadores que pensam assim, mas são muitos. Este vestiário do Grêmio exigia uma intervenção cirúrgica há muito tempo e a direção do clube foi passiva, em alguns casos omissa, e foi empurrando este problema com a barriga, com o cabelo no peito, até que chegássemos a este momento. Um vestiário que precisa ser implodido depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Meneghetti, você tiraria o Douglas Costa já do jogo contra o Atlético? Não. Isso é o mais confortável para ele. Aí ele não tem a responsabilidade. O Mancini tem que montar o seu time. Se ele acha que tem que jogar o Douglas Costa, pois que o coloque em campo. Se acha que tem que ficar no banco, pois que o deixe em campo. O mais confortável para o Douglas Costa agora é ficar de fora do jogo. Isso é o mais confortável. Aí ele se preserva desta última partida em que o clube pode confirmar a sua queda para a segunda divisão do futebol brasileiro. Então, eu quero o Douglas Costa concentrado, eu quero o Douglas Costa, se o Mancini achar que ele tem que jogar sendo utilizado pelo treinador em campo. E sabem o que o futebol permite e muitas vezes conspira? É que o Douglas Costa, daqui a pouco, pode até ser o salvador da pátria, faz o gol da vitória contra o Atlético Mineiro e na combinação dos resultados paralelos, o Grêmio se salva. Só o futebol permite isso. Agora, o mais importante, depois do jogo, o Grêmio que de forma muito rápida e enérgica discuta o futuro do Douglas Costa. E na minha opinião, o melhor caminho é a rescisão contratual. Douglas Costa segue o seu destino com as suas festinhas, com as suas lesões, com a dificuldade para entrar em forma e leva também o seu salário para outro clube e o Grêmio que siga sua trajetória sem ele, ou na Série A ou na Série B. Acho que deu de Douglas Costa no Grêmio. Esta seria a avaliação mais assertiva. Quero reforçar o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal, valendo o like, todos bem-vindos também nos comentários. Feitoria gurizada, vai um abraço.